Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, 18º domingo do tempo comum. Meditemos a palavra de Deus para este domingo que Deus nos apresenta para alimentar nossa vida cristã, alimentar e dar saúde à nossa existência. O Evangelho é extraído de Mateus capítulo 14, versículos do 13 ao 21. O Evangelho nos apresenta 3 momentos para a nossa reflexão neste domingo. Jesus soube da morte de João Batista. Jesus então partiu de barco e foi para um lugar deserto e afastado. É muito importante que no primeiro momento do Evangelho encontremos este episódio da morte de João Batista. Jesus se afasta de barco ou no barco e fica um momento afastado num lugar deserto, claro, em oração. Depois que a multidão sabe que Jesus está ali, então a multidão, as pessoas vão ao encontro de Jesus, levam doentes, coxos, aleijados e tantos outros com tantas outras enfermidades. E o terceiro momento do Evangelho, Jesus percebe que as pessoas estão com fome e Jesus ali faz a multiplicação, pegando 2 peixes e alguns pães, ele multiplica e alimenta a grande multidão. Meus irmãos, minhas irmãs, o primeiro momento do Evangelho nos leva também a refletir, e é isso que o próprio Jesus também reflete, sobre a morte do próprio Jesus. Jesus sabe que a sua missão está cada dia mais evoluindo. Evoluindo em que sentido? Cada dia mais as multidões acorrem a ele e o seu jeito de ser, de pregar, de acolher, de acarinhar, principalmente os pobres, os humildes, os marginalizados, está exatamente comprometendo sua vida e criando uma situação difícil para aqueles que não aceitam o jeito de Jesus, aqueles que dominam os pobres, que marginalizam os pobres, que maltratam os pobres. João Batista foi morto e Jesus já vê aí na morte de João Batista ele antever sua morte. Então Jesus se retira para um lugar deserto, em um barco, e entra em um momento de êxtase, em oração, refletindo já sua missão, aquilo para que ele veio. Ele sabe que a sua missão incomoda. Ele sabe que o reino de Deus incomoda. Ele sabe que a palavra de Deus incomoda. Por quê? Porque cria nova consciência. E cria nova consciência naqueles que antes estavam desprezados à margem da sociedade. E são exatamente estes que formam a grande multidão dos marginalizados. Estes acorrem a Jesus. Levam-lhes os doentes, os desprezados, os maltratados, aqueles que sofrem as agrúrias de uma sociedade que oprime. Então Jesus acolhe todos, cura ali muitos doentes, dá carinho, oferece sua vida ali em gestos e atitudes, oferece sua vida àquelas pessoas que não tinham a atenção daqueles que deveriam, por ofício, dar atenção
a eles, a elas, os marginalizados, os empobrecidos. Então Jesus acolhe, Jesus acarinha, Jesus representa ali de forma real aquilo para que ele veio para acolher todos e todas para o reino de Deus. E olha lá, o que Jesus está fazendo foi o que João Batista fez. E exatamente porque João Batista fez, teve esta mesma atitude de Jesus, é que João Batista terminou decapitado. Então Jesus está seguindo aquilo que foi João Batista. E agora vem o grande momento de nosso Senhor. A multidão está ali seguindo Jesus, mas não somente naquele momento pontual. Esse mesmo povo vem seguindo Jesus já há dias. Então os discípulos vão a Jesus e dizem: Senhor, o povo está com fome. Despede a multidão para que possam ir comprar alimento e possam encontrar alimento para comer. A multidão está faminta. Mas olha a palavra de Jesus: vós mesmos é que deveis dar de comer a essa multidão. Então encontram ali uma criança, diz o Evangelho, um menino com 5 pães e 2 peixes, e Jesus faz uma oração e acontece o milagre da multiplicação. Meus irmãos e minhas irmãs, quero me deter um pouco aqui sobre este episódio da multiplicação dos pães. É claro que em nossa sociedade hoje a reflexão da palavra de Deus, ela está enveredando mais em uma linha sociológica. Sim, que nós devemos refletir a palavra de Deus, procurando transformar a sociedade e criar também a sensibilidade no coração dos homens e mulheres do nosso tempo para que possam partilhar a vida, a esperança e partilhar também aquilo que é, materialmente falando, necessário para a boa existência humana de todos os homens e mulheres do nosso tempo e de todos os tempos que também virão. Digo isto porque a reflexão deste Evangelho muitas vezes aparece apenas como que Jesus encontrou ali no meio da multidão pessoas que tinham alguns ingredientes, alguns alimentos como estes, e Jesus colocou tudo em comum e deu para todos e ainda sobrou. E muitas vezes uma leitura semelhante a esta, pensando ser teologia, tira de Jesus aquilo para que ele veio. Ele é Deus, ele é Deus, a divindade de nosso Senhor. Ele realmente multiplicou os pães de forma milagrosa. Ele é Deus, aquele que é o Verbo, aquele que tudo criou, porque Ele é a palavra que tudo criou e tudo está aí a serviço da natureza humana. Ele multiplicou os pães e os peixes, mas não de forma apenas sociológica, não. Ele realmente fez o milagre da multiplicação dos pães, apresentando assim sua divindade. Ele é Deus, ele tudo pode. E como Deus, ele provê a humanidade.
É claro que a humanidade gera com o seu pecado o egoísmo, que muitas vezes retém para alguns aquilo que nosso Senhor deixou e é para todos. Mas nós não podemos ofuscar aqui aquilo que o Evangelho nos apresenta, que é a multiplicação, o milagre dos pães. Melhor, o milagre dos pães e dos peixes, que Jesus assim alimentou aquela multidão. Ainda dentro desta reflexão, nosso Senhor também aqui já dá sinais que Ele é o pão da vida. E Ele veio para alimentar o coração humano, a consciência humana, aquilo que há de mais íntimo na natureza humana, que é o meu eu em relação ao próprio Deus. Deus vai se fazer pão para alimentar a humanidade faminta de pão, mas principalmente faminta de justiça, a justiça do reino de Deus. Este é o segundo momento deste episódio da multiplicação dos pães. O terceiro momento é que nosso Senhor nos alimenta com sua palavra. A palavra de Deus é alimento para a minha vida, para a sua vida. Palavra de Deus que São Paulo vai dizer, entra pelos ouvidos. Hoje, não é, há tantas ciências que nos ajudam a compreender a pessoa humana mais de perto. A gente vai dizer até que a palavra de Deus, o som da palavra, o eco da palavra, entra também em nós, pelos nossos poros, pelo nosso olhar, pelo nosso respirar. A neurociência está aí, né, mostrando para nós tantos sinais que envolvem o ser humano, a pessoa humana. Então, a gente escuta também, a gente acolhe também a palavra pelos nossos sentidos da nossa existência. Então, o Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, mostra para nós nosso Senhor, que Ele veio sim para alimentar a pessoa humana. Ele mesmo vai se fazer pão para me alimentar a mim, para alimentar você. O pão da Eucaristia, o pão que alimenta nosso corpo e nossa alma, o pão que alimenta para a vida eterna. E ao multiplicar os pães e os peixes aqui, nosso Senhor já dá uma prévia daquilo para que Ele veio. Ele vai se fazer Eucaristia, oferenda ao Pai. E esta oferenda ao Pai, Ele vai trazer toda a graça da sua presença, desta oferenda, desta oferta, desta oblação, e vai se fazer presente no pão e no vinho consagrados, para alimentar a nossa vida de fé, a nossa caminhada para o reino de Deus. Nosso Senhor é o pão da vida. É o pão que alimenta para a vida eterna. É o pão dos anjos que veio para alimentar o coração do homem, o coração da mulher. Então peçamos a nosso Senhor que Ele venha sempre ao nosso encontro. Transforme a sociedade em que vivemos, para que todos tenham pão necessário para a vida, para a sua subsistência, ou sua existência, melhor dizendo. Todos tenham direito ao pão na mesa, tenham direito à moradia, tenham direito à saúde, tenham direito a uma vida digna. Mas que a sociedade também perceba que precisa do alimento do reino de Deus, que é o pão do céu, o pão da Eucaristia, e o Evangelho que nos orienta para o reino de Deus. Peçamos então, meus irmãos e minhas irmãs, que nosso Senhor
derrame sobre você, sobre sua casa. Derrame sobre os doentes que necessitam neste momento de conforto, de alegria, de saúde física, e peçamos também a Deus que derrame sobre aqueles que precisam de saúde espiritual, a fé e o amor a Deus. Que nosso Senhor derrame suas bênçãos por meio do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.